Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Vasco tenta atravessar dupla Fla-Flu na justiça para jogar no Maracanã. Urgente, Olympiacos faz proposta oficial por Bruno Henrique. Já chega decidindo, mostrando quem manda. Tite tem decisão urgente que pode impactar o Flamengo em 2024. 3 contratações bombásticas. Flamengo tem acordo com 3 jogadores nível A e nação enlouquece. Essas outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A novela do Maracanã ganha mais um capítulo, porque o Vasco decidiu ignorar a dupla Fla-Flu, gestores do estádio, e enviou um ofício ao governo do estado do Rio de Janeiro com o pedido para jogar 2 partidas lá no Templo Sagrado. Olha aí. De acordo com informações do GE.com, as partidas em que o Vasco deseja mandar no Maracanã serão válidas pela 32ª e 36ª rodadas do Brasileiro contra o Botafogo e contra o Corinthians. Essas 2 partidas, no entanto, acontecem fora do prazo do atual termo de permissão de uso, o TPU, da dupla Fla-Flu, que acaba agora no dia 23 desse mês. Apesar das partidas do Vasco ainda não terem data certa, a 32ª rodada, no jogo contra o Botafogo, no fim de semana, no dia 3 e 4, o Fluminense vai encarar o São Paulo como mandante. Já a final da Libertadores, que vai acontecer no dia 4 de novembro, pode colocar alterações nessas datas. Na rodada 36, entre os dias 24 e 25 do mesmo mês, o Flamengo vai receber o Atlético Mineiro, justamente no período em que o Vasco enfrenta o Corinthians. Flamengo e Fluminense assumiram a gestão do estádio em 2019. O governo do estado do Rio de Janeiro já se prepara para a reformulação e renovação da TPU, o que deve gerar aí novas disputas jurídicas e envolver também o Tribunal de Contas do Estado, que recomendou uma convocação pública. Os garotos do Ninho, Cleiton, Diegão e Verton, da equipe sub-20 do Flamengo, foram convocados nesta terça-feira para a Seleção Brasileira Sub-23 para um período de preparação visando a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Os treinos serão realizados entre os dias 9 e 18 de outubro na Granja Comari, em Teresópolis. Vale lembrar que os 3 acabaram de conquistar o título Brasileirão Sub-20, vencendo o Palmeiras no Raulino de Oliveira em Volta Redonda nos pênaltis. O volante Igor Jesus, que já integra o elenco profissional, também está convocado pelo Ramon Menezes para os Jogos Pan-Americanos. Ele é a presença garantida na seleção, que vai disputar o torneio entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro em Santiago, no Chile. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, valeu, muito obrigado. Em reta final de contrato com o Flamengo, o Bruno Henrique ele é monitorado por times brasileiros e europeus. E o Olympiacos da Grécia fez uma proposta oficial pelo jogador, oferecendo 3 anos de contrato e um bom salário. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Dia, o Olympiacos do Rodinei, ele formalizou uma proposta pelo jogador, mas o desejo do Bruno Henrique é de permanecer na Gávea. Além do Olympiacos, alguns clubes brasileiros estão de olho no Bruno Henrique. Entre eles, o São Paulo, o Palmeiras e o Grêmio. Mas antes de abrir conversas com qualquer outra equipe, o Denis Ricardo, que é empresário do jogador, tem uma reunião marcada com a diretoria do Flamengo nesse sábado, dia 7, lá em São Paulo. A expectativa é que as partes se entendam e sacramentem de uma vez por todas essa extensão aí de contrato, porque a dupla Palmeiras e São Paulo vem brigando nos bastidores para ter o craque em seus elencos. E segundo o apresentador Neto, no seu programa Os Donos da Bola, na Bandeirantes, o empresário do jogador está indo a São Paulo nesse sábado também para conversar com a presidente Leila Pinheiro, do Palmeiras. E no domingo, o São Paulo também quer ter uma reunião com o empresário para saber como está a situação, se eles vão continuar ou não na disputa pelo jogador.
É sabido que o Flamengo ofereceu um contrato de 2 anos para renovar com o Bruno Henrique e encerrar oficialmente a novela. Mas o Globo Esporte trouxe ontem uma outra novidade sobre o pedido aí do jogador. Ele agora quer 3 anos de contrato porque entende que pela idade e pela marca que alcançou no Flamengo, ele merece mais. Por isso pediu 3 anos de contrato. Lembrando que ele faz 33 anos agora em 30 de 12 de 2023 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 2,5 milhões de euros. A contraproposta do Bruno Henrique está feita e os seus representantes aguardam o sim do Flamengo nessa reunião de sábado em São Paulo com o Braz e o Spindel para sacramentar de vez essa novela. Enquanto isso, o presidente Landim está disposto a fazer o que for preciso para renovar com a camisa 27, já que vai entrar na reta final do seu mandato e não quer ficar conhecido como o presidente que perdeu um jogador da qualidade do Bruno Henrique. Aí eu te pergunto, se você fosse diretor do Flamengo, você renovaria com o Bruno Henrique por 3 anos e salários de 2 milhões de reais mensais? Coloca aí! Só notícia boa no Mengão. Dá uma olhada no treino da manhã de ontem no Ninho do Urubu. O Flamengo teve uma ponta de esperança de contar com a Arrascaeta para o jogo contra o Corinthians no próximo sábado às 21 horas, horário de Brasília, na Arena Neoquímica, pela 26ª rodada do Brasileiro. Cumprindo a tabela final na recuperação de lesão coxa esquerda, o uruguaio começou a fase de transição para os gramados. Há 3 dias do jogo contra o Corinthians, o Arrascaeta fez trabalho de fisioterapia com bola e circuitos, mas ainda em separado do elenco. O meia vai ter mais 2 dias de treinos nas manhãs de hoje e amanhã para se recuperar e ser reintegrado ao grupo e poder ser relacionado pelo técnico interino Mário Jorge. O Arrascaeta, inclusive, ele foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para os jogos da seleção uruguaia contra a Colômbia no dia 12 e contra o Brasil no dia 17 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Olha aí. A outra boa notícia é que o uruguaio Varela também está de volta. O lateral direito, que em agosto sofreu uma lesão no joelho direito, vinha fazendo trabalhos de transição e nessa semana foi reintegrado ao grupo e com isso ele vira opção para o jogo contra o Corinthians também e entra na disputa com o Wesley e com o Mateuzinho por uma vaga de titular. A tendência é que ele fique no banco de reservas, uma vez que ele não joga há quase 2 meses. O Bruno Henrique e o Pedro também, que recentemente enfrentaram problemas físicos, saíram contundidos aí no jogo contra o Bahia, no sábado, devem enfrentar a equipe paulista nesse sábado sem problemas. Com a vitória de sábado, o Flamengo quebrou um jejum de 4 jogos sem vencer e subiu para o 5º lugar na tabela, na zona de classificação para pré-Libertadores e com 43 pontos, um atrás do Grêmio e do Palmeiras, que estão no G4 com 44 pontos. O grande objetivo da diretoria nesse final de temporada é uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e conta com o Tite para isso. Flamengo e Tite ainda negociam o contrato que deve torná-lo o novo treinador do Mengão. Entre os termos estão os salários de 2,5 milhões de reais para o treinador e para a sua comissão técnica, que tem os auxiliares Matheus Bach, que é o filho dele, Kleber Xavier e César Sampaio, e o preparador físico Fábio Macheredian, conforme noticiado pela ESPN Brasil. Embora o pacote seja bem alto, ainda não se trata do maior valor recebido por um técnico no Brasil. O cálculo não pôde ser feito de forma exata, já que o valor inclui a comissão técnica, mas ficaria atrás, de qualquer forma, do que recebe o português Abel Ferreira no Palmeiras, hoje o maior salário entre os treinadores do Brasileirão, com vencimentos estimados em quase 3 milhões de reais por mês. Antes, quem chegava mais perto desses valores do português era justamente o antigo técnico do Flamengo, o argentino Jorge Sampaoli, que recebia por volta de 2 milhões de reais por mês no Mengão. De qualquer forma, se fechar na faixa negociada, o valor seria provavelmente o maior entre os técnicos brasileiros trabalhando atualmente no país. Dorival Júnior no São Paulo e o Renato Gaúcho lá no Grêmio, eles recebem cerca de 1.200.000 reais por mês, enquanto o Fernando Diniz, que se divide entre Fluminense e Seleção Brasileira,
recebe um valor aproximado de 1,3 milhão de reais, composto pelos salários do Fluminense e da seleção brasileira. O Flamengo enviou nesta quarta-feira a primeira proposta oficial por escrito ao técnico Tite. Até agora, as conversas entre as partes foram informais e nenhum contrato foi assinado. A ideia do treinador é de assumir o clube durante a data FIFA e é um desejo e não uma certeza. Depois dos mais de 100 milhões de reais com a venda do Matheus França para o Crystal Palace do John Textor, o Flamengo vai receber mais uma grande bolada com a transferência de outro jogador que foi revelado no Ninho do Urubu. Trata-se do campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, é o Vinícius Souza, o Vinição, volante que vai reforçar o Sheffield United da Inglaterra, porque foi vendido pelo Grupo City por 12 milhões de euros. Como o Flamengo tem 40% dos direitos econômicos do jogador, vai ficar com 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual. Depois de uma grande temporada com a camisa do espanhol, o Vinição, que pertencia ao Grupo City, acertou a sua saída para o clube que vai disputar a Premier League 2023-2024. Manchete, já chega decidindo, mostrando quem manda. Tite tem decisão urgente que pode impactar o Flamengo em 2024. Algumas saídas já estão confirmadas, mas algumas renovações ainda estão pendentes, como é o caso do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. O Everton, aos 34 anos, tem vínculo com o Flamengo até o final dessa temporada, mas para definir o seu futuro, a diretoria do Flamengo aguarda a chegada do novo treinador. De acordo com informações do portal All Sports, antes de iniciar a negociação, o nome dele deve ser aprovado pelo Tite. Vale destacar que, inicialmente, o Flamengo tinha como objetivo estender o seu contrato por mais uma temporada. Mas a questão salarial ainda está sendo um problema para a gestão, porque o Flamengo propôs uma redução salarial para o jogador, que ficou chateado com essa proposta. A expectativa é que o Tite sinalize de maneira positiva, visto que o Everton Ribeiro foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 por ele. E o treinador gosta muito do seu estilo de jogo e, com certeza, quer contar com ele para a próxima temporada. O Everton Ribeiro já externou o seu desejo de continuar no Flamengo, mas diante da indefinição ele vem recebendo sondagens de outras equipes do futebol nacional. Enquanto não chega a um acordo com o clube, o meia se prepara para o jogo contra o Corinthians, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, nesse sábado, às 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. E ele deve ser titular novamente, pela segunda vez consecutiva, com o técnico interino Mário Jorge. Lembrando que o Flamengo busca manter um histórico positivo jogando lá na Arena Neoquímica, em Itaquera, em São Paulo. Isso porque em 12 partidas o Mengão venceu 5, perdeu 4 e empatou 3. E nesses jogos marcou 17 gols e sofreu 12. O Guilherme Arana não quer renovar o seu contrato com o Atlético Mineiro e, com isso, ele se torna um dos nomes mais atrativos no mercado brasileiro. A nação rubro-negra trouxe à tona uma situação envolvendo o jogador com o Tite. Esse fato aconteceu enquanto os dois trabalhavam no Corinthians e mudou a carreira do jogador de 26 anos. Ele não estava bem. Aí o Tite falou em uma reunião para eu agradecer meus pais, porque tinham me criado muito bem e tinham um filho super corajoso. Isso me fortaleceu ao longo do campeonato. Também recebi o apoio dos companheiros, que me acalmaram e disseram que isso aí era normal, era uma fase, disse Arana em 2017 à ESPN. Todo mundo sabe da admiração que o Arana tem pelo Tite. E esse trunfo aí pode levar o jogador a vir jogar no Flamengo em 2024. Manchete, 3 contratações bombásticas. Flamengo tem acordo com 3 jogadores nível A. Com a temporada considerada um fracasso e com o objetivo principal de ficar no G4 do Brasileiro para se classificar aí direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o Tite ele já vai chegar com grandes holofotes e vai precisar mostrar serviço rapidinho para a nação rubro-negra. A temporada de 2024 vai ser uma reformulação de contratações e de um novo grande projeto.
porque esse vai ser o último ano que o Rodolfo Landim vai ficar na presidência do clube, cargo que ele ocupa desde 2019. Querendo mudar a sua imagem junto ao torcedor e já de olho na próxima eleição, onde ele quer anunciar um cartola que vai apoiar nas urnas, ele pretende montar um timaço para o Tite comandar em 2024. O portal Flaweb informou nesta quarta-feira que já há um acerto salarial verbal com 3 jogadores: Nicolás de la Cruz, Oscar e Bruno Mendes. Esse trio já chegaria em janeiro para iniciar aí a nova temporada. O River Plate não conseguiu vender o De la Cruz para o mercado do exterior e agora já está disposto a negociar o uruguaio com o Flamengo na próxima janela de transferências, porque anda mal das pernas no quesito finanças para a temporada de 2024. O zagueiro Bruno Mendes, uruguaio, tem contrato com o Corinthians até o final desse ano e, ao que tudo indica, não quer renovar. A diretoria do Flamengo já fez uma proposta salarial altíssima e tem um acordo do zagueiro, mas que ainda falta ser assinado. Já o Oscar, que é um sonho antigo do Flamengo, tem grandes chances de ser oficializado no Mengão para a temporada, porque ele não vai renovar o seu contrato lá com o time chinês, que termina em dezembro de 2024, é o Xangai Port, por problemas aí de salário altíssimo. E há grandes chances dele finalmente conseguir a sua liberação para o próximo ano e vir jogar aqui no Flamengo, com uma redução de salário, claro. De acordo com Ricardo Irissen, que foi candidato à presidência do Flamengo na última eleição, ele escreveu o seguinte no seu Twitter: eu soube que na posição de 40 dias atrás, o Flamengo tinha 240 milhões de caixa e aplicações financeiras. Com o resultado líquido previsto para 2023, vai iniciar 2024 com algo em torno de 500 milhões de reais limpos. R$500 milhão é muita grana, dinheiro limpo e livre para investimentos. Esse valor não vai ser utilizado apenas com a chegada de reforços para o elenco, mas também para a manutenção da estrutura do clube e, além disso, da manutenção do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro para o Flamengo ficar ainda mais forte em 2024. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que me pediu e está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Adonias Mariano. Alô, torcida do Flamengo de Joselândia, no Maranhão. Alô, amigo Jorge Correia. Alô, torcida Flá Dedé de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Cleidson Martins. Alô, galera flamenguistas de Vitória no Espírito Santo. Alô, torcida do Flamengo de Nova Palmeira, na Paraíba. Mengão para sempre. Alô, Uba Alves, em Osasco, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo José Paulo Almeida. Alô, galera flamenguista do Urubus Doidos de São Carlos e de Louveiras, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Sebastião Rodrigues. Alô, flamenguistas de Santa Rita, na Paraíba. Alô, amigo Cícero Ribeiro. Alô, torcida do Flamengo aí de Cáceres, no Mato Grosso. Alô, amigo Benedito Evilásio Assunção. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo G. Oliveira, gente muito boa, que está sempre aqui comigo, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Aquele abração para você, meu querido. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!